O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto com a graça do Senhor Jesus. Amém. Um dia de bastante friozinho, um dia que talvez a gente quisesse ficar em casa, deitadinho, mas não, a nossa alegria de estar na presença do Senhor é maior e nós estamos aqui. Quero agradecer a todas as irmãs que aqui estão, que vieram deixar as suas caminhas quentinhas também. Agradecer a todos os irmãos e irmãs que estão aí na live, que estão esperando aquilo que o Senhor tem para nos dar, que é a presença dEle, que é o mais importante. E eu creio que Deus tem muita alegria para nos encher da presença, nos encher do azeite. Então, vamos louvar nesta manhã, vamos abrir os nossos corações e deixar que Deus entre, aleluia, aleluia, deixar que Deus entre no coração de cada irmão, de cada irmã e faça morada, e faça aquela morada alegre, aquela morada de paz, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o hino, espera aqui que eu anotei, 128. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus.
Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, aleluia. Seja crente em Jesus, confie no Senhor. Caminhe por fé na presença do Senhor. Vamos louvar ao Senhor também com o hino 266 para nós orarmos. Cada um que estiver na live, que possa já estar fazendo seus pedidos de oração e já confiando no Senhor, porque Ele é poderoso para cumprir. Creia, confia no Senhor. Faça seus pedidos e já confiando na vitória, porque Deus nunca perdeu uma batalha, Ele é Deus de vitória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hino 266. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Chegaram aqui pedidos por enfermidade, causas, famílias e testemunhados. Estamos em pouco número, mas os pedidos são grandes. Também tem um pedido especial pela vida da nossa irmã Iraci, que a gente ama demais. É uma irmã tão abençoada, tão querida, e hoje ela está completando mais um ano de vida. E ela pede as nossas orações e a gente tem uma alegria de orar por ela. Ela não está entre nós por conta do Covid, porque ela já tem alguns
alguns problemas de saúde, então não pode estar entre nós, que ela mora bem longe. É aquela irmã que mora em Francisco Morato, que pega não sei quantos ônibus para chegar até aqui. Então, ela não está aqui para a gente poder parabenizar, mas o nosso coração está com ela, eu creio, e o dela está conosco. E não podemos abraçar, mas o nosso carinho é imenso pela vida dela. Então, vamos orar também pela vida dela. Vamos orar também pela irmã Edevânia. Eu não soube dela ainda, mas eu creio que ela está bem, porque ela estava melhorando, estava internada com Covid. Mas eu creio que Deus está fazendo a obra em nome de Jesus. Vamos orar para a nossa irmã Maria também, que está com câncer. E nossos irmãos de outros estados, se eu não me engano, que eles pediram oração também, com Covid e outras enfermidades também, mas eu não lembro o nome deles, mas o Senhor lembra direitinho o nome de cada um deles. Então vamos pedir oração para toda essa irmandade e todos aqueles que estão enlutados, todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão internados ali. Eu fiquei ali ontem esperando a minha filha na porta de fora do hospital ali do Municipal de Barueri, que ela tinha uma consulta ali ontem, e eu fiquei ali ao lado da emergência, e é assim, irmãos, é o tempo todo chegando na ambulância, o tempo todo. Mas ali a gente ainda fica em comunhão também, pedindo misericórdia de Deus, e eu creio que Deus está nos ouvindo, eu creio que Deus está fazendo a obra, Deus não está parado, Ele não dorme nem tosqueneja. Então eu creio em nome de Jesus que vidas estão sendo libertas em nome de Jesus. Então vamos pedir oração, vamos chamar a nossa irmã Sirlene para fazer a primeira oração. E Deus vai colocar a oração na boca dela, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Todos ajoelhados, oremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Glória, aleluia. Senhor, nesta manhã, glorioso e poderoso Pai, Aleluia. Estamos aqui neste momento, Senhor, para agradecer primeiramente por podermos estar na sua presença, Pai. Sim, Em nome do Senhor Jesus. Pai, estamos aqui também com os joelhos curvados, Pai, em sua presença, para pedir, Pai, por aqueles testemunhados, por enfermidade, por causas, famílias. Pai, por todos aqueles que necessitam, Senhor, de sua providência neste momento, Pai. Aqueles que estão nos assistindo neste momento pela live, Pai. De sua casa, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles também, Pai, que estão aqui presentes, representando seus familiares, que também não pôde estar aqui por algum motivo, pois às vezes trabalha no dia de sábado, Pai. Senhor, neste momento também agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até os dias de hoje, por tudo, pelos livramentos, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Às vezes é mínimo, Senhor, e às vezes a gente não lembra de agradecer. Ó Senhor amado e Deus Santo, tende misericórdia de todos nós, Pai. Neste momento também, Pai, peço também a oração para a irmã Iraci, pela irmã Maria. A Iraci, por estar completando mais um ano de vida, Pai. A irmã Maria, que está tratando do câncer, Pai. E por todos aqueles, Pai, que às vezes está num leito de UTI, dependendo dos profissionais para tudo, Pai. Até para um banho, Senhor. Como é difícil. Ó Senhor amado Deus Santo, e só as tuas mãos, Pai, pode livrar, Senhor. Ó Senhor amado, tem de misericórdia, Pai. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Pai, traga, Senhor, esta manhã essa palavra, Senhor, a irmã que está atendendo neste momento, Senhor. Ó Espírito Santo, ó Deus Santo e poderoso, Jesus.
Glória, glória, glória. Aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo. Peço também, Senhor, pela saúde da minha mãe, Senhor, que está neste momento em casa, pelos meus familiares, por mim representada aqui, pela minha filha, pela minha sogra, Senhor, pelas minhas cunhadas, em nome do Senhor Jesus, e sobrinhos também, Pai. Oh, Espírito Santo, muitos têm o entendimento do que é o Senhor. Muitos já tiveram no seu caminho e hoje já não estão mais, Senhor. Mas eu creio que o Senhor fará um milagre na vida de cada um deles. E os trará de volta, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Graças te dou por tudo, Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Glória, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Deus seja louvado. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos aos recados da semana. Aleluia, Deus. Santo é o Senhor. Cultos presenciais. Domingo, às 10 horas e às 18h30. Terças-feiras, às 14 horas. Quartas-feiras, às 20 horas. Sábado, às 10 horas da manhã. Somente para nós, irmãs. Glória a Deus. Cultos online. De segunda a sexta, das 14 às 20 horas. Sábado, às 10 horas, 14 e 20 horas. Domingo, às 10 horas, 14 e 18h30. Também temos a segunda-feira da oração, é a nossa reunião de oração, todas as segundas-feiras às 19 horas. Irmãos, venham orar conosco. Nós queremos e também nos alegramos se mais irmãos vier aqui orar conosco. Não é restrito. Esse dia de oração não é restrito para mulheres, para homens, para jovens, não. É para todos. Se aquele que sentir no coração de vir orar, de vir clamar ao Senhor, de vir nos prostrar nos pés do Senhor, porque aqui é o que nós fazemos. É uma oração muito profunda assim, na presença do Senhor, o qual nós nos derramamos mesmo na presença do Senhor e buscamos ao Senhor em espírito e em verdade. Então para isso, é o objetivo da nossa oração, é clamar por aqueles que estão necessitados, clamar pela nossa igreja, pela nossa congregação e por todas as lideranças de igreja. Então aquilo que Deus coloca no nosso coração, a gente clama, porque é só assim que a gente vence. É só na oração que a gente vence as nossas batalhas, as nossas guerras. Porque aí nós chegamos até o trono de glória do Senhor, aí Deus vem e sonda o nosso coração, e se Deus acha sinceridade no nosso coração, Ele cumpre com aquilo que nós estamos pedindo. Então venha orar conosco nas segundas-feiras, às 19 horas. Aulas de músicas, domingo às 8 horas da manhã. A aula de música também é para quem sentir no coração, para quem se interessa pela música. E se você também não se interessa, vem aqui ver que você vai se interessar, em nome de Jesus. E as aulas são gratuitas. Às vezes você fica ouvindo vozes que não é para ouvir, fala que você não pode, que você não consegue, que você não tem dom. Você não tem mesmo, quem dá o dom é o Senhor. Então venha e faça a aula e vai tocar, fazer a alegria do seu coração e a alegria daqueles que estão ouvindo também. E a alegria do Senhor, que é o mais importante. A Santa Ceia, amanhã tem Santa Ceia. Dia 13/6, às 10 horas da manhã e às 18h30. E na terça-feira próxima, dia 15/6, às 14 horas. Então, venha também tomar a Santa Ceia, venha sentar junto conosco e firmar essa aliança que Deus deixou para nós. Vamos nos alegrar com o Senhor nessa festa maravilhosa que vai ser amanhã, às 10 horas e às 18h30. Então,
se você está pensando, não, eu não vou, eu não vou tomar porque eu não estou preparado, não. Quem te prepara é Deus, Deus ele que te perdoa, e você vem, peça perdão a Deus e toma a sua Santa Ceia. Se você não pode vir, tome a sua Santa Ceia na sua casa, assistindo o culto, prepara o suco de uva, prepara o pão, e aí você pode também cultuar conosco na sua casa e tomar essa Santa Ceia, porque também Deus se agrada, em nome de Jesus. Tocata dos jovens presencial e online. Vai ser amanhã, é hoje, dia 12. Hoje vai ter a tocata, às 20 horas, com os jovens. Eles vão se reunir aqui na casa do Senhor para fazer uma tocata, e aqui, pelo que está escrito aqui, vai ser online também, vai ser transmitido. Então, se você é jovem, que está aí na sua casa e está falando, não, hoje eu não tenho nada para fazer, tem sim. Tem a tocata aqui dos jovens, e vem aqui nos alegrar aqui conosco nesta casa de oração. Mesa do amor. Alimentos não perecíveis. A mesa do amor, ela necessita de alimentos, necessita da sua doação, do seu amor que você coloca através dessa doação, e esse alimento chega até a mesa daquele que é necessitado, e nesses tempos difíceis tem muitas famílias necessitadas. O atendimento aqui é constante, e as pessoas precisam, as pessoas às vezes ligam aqui, liga para a Natasha, liga para a irmã Júlia, às vezes liga para nós mesmos e pedem, né, a nossa ajuda. Então, bom que a mesa esteja farta, que a nossa mesa esteja farta para suprir a necessidade daquele que necessita. Então, às vezes a gente esquece, né, não traz, mas coloca ali aquele alimento, aquela doação ao lado da tua bolsa, ao lado daquela bolsa que você vai vir ao culto, e aí você vai se lembrar de trazer. Não precisa ser muita coisa, se você não tem, traz 1 quilo de alimento, um óleo, um sal, um quilo de feijão, e todos ficarão felizes. Aquele que vai receber vai se alegrar demais e exaltar e glorificar o nome do Senhor, que é o que tem que ser glorificado, é o Senhor. A loja do Fundo Bíblico é loja.ccacristã.org.br. Lá tem as Bíblias, lá tem inários, lá tem os véus. O que mais que tem lá, Kátia? Porta-chaves, porta-retratos com frases, e várias outras coisinhas lá que Deus está preparando e que você vai gostar de entrar lá e fazer a sua comprinha. Também tem o nosso aplicativo, né, aplicativo da CCA Cristã, que tem os hinos lá, e lá você pode conhecer as letras do hino, você pode louvar, tem alguns hinos lá que você já consegue clicar nele e você consegue ouvir a música para você conseguir aprender os hinos lá. Entra lá e aí Deus vai agindo no seu coração. Às vezes no dia você está angustiada, de manhã você já acorda e nem sabe por que você está triste. Entra lá no aplicativo, coloca um hino e Deus vai falar no seu coração, Deus vai alegrar a sua vida e você vai passar o resto do dia dando glórias ao Senhor. Tem também os nossos dados bancários: Banco Bradesco 237, agência 1382, conta corrente 375530, dígito 4. A nossa chave Pix é alfaville, com PH, 2 L's, @ccacristã.org.br. Os nossos telefones de contato, para quem quiser ligar aqui e falar com a irmã Natasha, o irmão Marcos, os telefones são 4326-9615 e 4326-9402. Tem também o WhatsApp 11 95458-2124. Todos esses contatos, tem a nossa conta bancária, que é para aquele que
que às vezes não está aqui presencial e quer fazer a sua doação, aí quem nos assiste pela live pode fazer a sua doação através dessa conta bancária do Bradesco ou através da chave Pix, que vou repetir, alfaville@ccacristã.org.br, porque as obras elas não param, elas continuam, as igrejas estão sendo reformadas, as igrejas estão sendo construídas, terrenos estão sendo comprados, tudo para a honra e glória do Senhor, para que todos possam glorificar e exaltar o nome do Senhor, para que todos possam estar no caminho do Senhor e seguir com Cristo. Então, são esses os recados, acho que não tem mais nada, tem mais alguma coisa? Nossa, é recado, hein, para ninguém botar defeito. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por essa parte, Deus seja louvado. E vamos assim, agora abrir a oportunidade para aqueles que querem testemunhar. Estamos em poucos aqui, eu creio que não tem problema. E se há alguém que quer contar uma obra, que tem algo para agradecer a Deus, que faça essa parte, que Deus se alegra. Se quer alguém que quer pagar voto, venha, pague seu voto. Se tiver alguém aí na live que quer contar uma obra, e conta também, irmãos, conta essa obra e Deus vai se alegrar, porque Deus não está parado, não. Deus tem feito obra. Então, vamos agradecer a Deus até pelo nosso fôlego de vida, porque hoje é o que mais nós temos que agradecer, pelo nosso fôlego de vida, porque o fôlego de vida está faltando aí para muitas pessoas que não podem acordar mais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Todos em paz. Eu vou contar, então, uma obra que Deus ainda está fazendo na minha vida. Ainda não está concluída, mas como Deus está à frente de tudo, então eu preciso glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu quero ser breve, tá? Eu pretendo ser breve. Há 7 anos atrás, meu marido faleceu. E eu tive que assumir tudo. E aí eu tive que comprar um apartamento, que nesse momento a gente não tinha ainda uma casa para morar. E eu comprei o apartamento, ainda eu não estava na presença do Senhor nessa época, mas eu já conhecia Deus. Porém, eu pedi para que Deus fizesse, para que Deus estivesse comigo, mas eu não coloquei nas mãos do Senhor, eu deixei as minhas mãos agir. E assim, eu agi pelo coração, fui muito pelo coração, e não pela razão. E porque no momento, até porque eu estava fragilizada, era um momento muito difícil para mim, para os meus filhos que ainda eram jovens. E eu comprei esse apartamento. E nesse tempo, as coisas foram ficando muito difíceis para mim, para minha casa, para manter aquele padrão de apartamento que eu tinha. Só que eu não sabia o que fazer, eu ficava só falando com o Senhor, só reclamando, e eu não sou reclamona, mas às vezes a gente reclama, e chorava, e não tinha atitude. Pedia para o Senhor fazer algo na minha vida, para Ele me dar direção, mas eu não tinha atitude de fazer. E também eu não entendia aquilo que Deus estava fazendo. Eu não soube esperar no Senhor. E aquilo foi passando e cada dia mais angustiada, cada dia mais entristecida, as contas aumentando. E chegou um dia que eu não tinha condição de pagar a minha conta de luz. E eu fiquei sem pagar a minha conta de luz.
E a Eletropaulo foi na minha casa, foi a pior vergonha que eu já passei assim na minha vida nos últimos tempos. E eles foram lá, eu moro em condomínio, e o segurança foi junto com ele e cortou a minha luz. Olha, foi muito difícil para mim aquilo. E eu falei, Senhor, eu sou uma serva do Senhor. Pelo menos eu tento cumprir com aquilo que o Senhor colocou para que eu faça. Mas tem algo de errado na minha vida. O que eu não estou entendendo? Mas eu não falava que era o Senhor, porque eu sabia que era eu que estava errada. E eu não sabia onde que eu estava errando e o que eu podia fazer para resolver aquilo. E eu comecei a clamar ao Senhor, mas clamar mesmo. Aí eu me derramei nos pés do Senhor e fui buscar o Senhor de verdade. E falei, Senhor, por favor, Senhor, me dá uma direção, eu preciso de uma direção do que eu tenho que fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu estava apegada nas coisas materiais. Era isso que eu não enxergava, eu estava apegada naquilo que era material, não queria desfazer daquilo que eu tinha comprado, sabe? E aí, daquele lugar ali, sabe? Às vezes a gente se apega no lugar, às vezes Deus tem coisas tão melhores para nossas vidas em outro lugar, a gente fica apegado ali naquele lugar, sabe? Não dá um passo de fé, sabe? E muitas vezes Deus precisa que a gente dê um passo de fé. E aí, nesse momento, eu comecei a orar e buscar o Senhor incessantemente, porque só assim que a gente consegue ouvir a voz do Senhor. Só quando você se derrama no pé do Senhor. Quando você está lá reclamando e quando você está olhando a sua prova, você não vai ouvir a voz do Senhor. Você só vai ouvir quando você se derramar e se entregar para o Senhor, e aí Ele vai... porque aí você vai estar tranquila e você vai conseguir ouvir aquilo que Deus tem para falar na sua vida. E chegou um dia aqui, no mês de janeiro, no início de janeiro, eu cheguei aqui logo no começo, nos primeiros cultos de janeiro, depois do novo ano. Deus falou ali, Deus tem um renovo para fazer na sua vida. Esse ano se encerra um novo ciclo na sua vida. E esse ano faz 7 anos que meu esposo morreu. Então, é um novo ciclo. A Bíblia os ciclos da Bíblia é de 7 em 7 anos. E eu falei, o Senhor está falando comigo. E Deus falou assim, tem um renovo, é tudo novo na sua vida, é tudo novo, é fase nova, é vida nova. E eu falei, Senhor, amém, eu pego essa palavra para mim em nome do Senhor Jesus. E aí, conversando, com o nosso irmão Rodrigo, que nos aconselha sempre, ele falou assim, mana, você já sabe o que você tem que fazer. Eu não vou te falar, você já sabe o que você tem que fazer. Eu falei, eu sei, agora eu estou preparada para tomar essa atitude. E aí eu coloquei meu apartamento à venda. Eu coloquei meu apartamento à venda e falei para o Senhor, Senhor, vai à frente, prepara tudo, prepara um comprador. E tem outras irmãs aqui também que me ajudou muito, que eu sou muito grata a Deus por ter colocado elas no meu caminho e elas ter disponibilizado, sabe, o seu tempo para me ajudar. E aí eu falei, Senhor, vai à frente, vai aplanando todos os meus caminhos, vai preparando o comprador, vai preparando alguém para vender outro para mim, e prepara tudo, Senhor. Tudo está nas tuas mãos, eu só vou colocar a minha mão naquilo que eu tenho que fazer, que eu consigo. A outra parte é o Senhor que vai fazer, em nome de Jesus. E Deus foi. Coloquei meu apartamento em janeiro para vender, quando foi em fevereiro meu apartamento foi vendido. E a pessoa não teve que fazer financiamento nem nada, a pessoa já estava com o dinheiro na mão. E aí já vendi meu apartamento. E ainda o proprietário foi bonzinho comigo, me deixou ficar 60 dias no apartamento, porque eu expliquei que eu tinha que comprar outro e tal, e ele, sabe, não se importou. Eu fiquei 60 dias lá, e depois venceu 60 dias, eu tive que pedir mais alguns dias para ele me deixou ficar mais um mês, sabe? Tudo Deus trabalhando. E eu falei com ele, até estava falando com a irmã Mônica ontem, eu falei com ele para que se ele deixava eu ficar, ele viu a minha mensagem e nem respondeu. Aí eu falei, Senhor, vai à frente, Pai, o Senhor está na frente de tudo. E o Senhor sabe que eu não tenho como mudar agora, que eu não ainda estou comprando um apartamento, preciso reformar, era um apartamento novo. Aí eu falei, Senhor, o Senhor precisa me ajudar. E o Senhor
E aí o Senhor me deu uma luz, falou assim, não fala com ele, fala com o corretor que vendeu para ele. Aí eu falei com o corretor, falei assim, ai, seu Fernando, o senhor não pode me ajudar nessa parte e tal? Ele, não, tá bom, eu falo com ele. E aí esse Fernando falou com ele, e depois ele veio falar comigo, mandou a resposta para mim e falou assim, olha, dona Mara, eu já conversei com o Fernando e depois ele vai falar com você. Mas fique em paz, vai dar tudo certo. Ele ainda falou para mim. E eu falei, é só Deus para fazer essas coisas. Esses detalhes é só Deus que faz, é só Ele que cuida, sabe? Então, quando você coloca o Senhor na frente, Ele faz tudo, é perfeito, a obra dele é completa. Não tem, assim, sabe, não tem erro, não tem erro, não tem erro. Nas coisas de Deus não tem erro, não tem dúvida, não tem nada. E aí Deus preparou um apartamento para mim, menor, e eu gostei porque é menos trabalho, mas também tem o que a gente precisa. O suficiente para que a gente precisa tem nesse apartamento, e então eu estou reformando meu apartamento do meu gosto, que eu sempre tive, e falei, Senhor, prepara tudo, o Senhor sabe a minha vontade, o meu gosto, e eu tinha o gosto de ter, sabe, assim, aquelas coisas, e eu lá, sabe, ficava olhando as revistas, e Deus colocou lá tudo que eu planejei, o Senhor planejou comigo, tudo, cada detalhe Deus está colocando ali. E eu sou grata por cada pedrinha, por cada massa corrida que está sendo colocada ali naquele lugar, por cada lâmpada que vai ser colocada ali, eu sou grata, porque Deus está comigo, Deus está fazendo tudo ali, e tudo é o Senhor que fez, tudo. Eu só fiz aquilo que eu tinha que fazer, aquilo que as minhas mãos alcançavam, mas aquilo que as minhas mãos não alcançou, o Senhor fez. E eu vejo que com tanta alegria, e na terça-feira passada veio a palavra falando da reforma na minha vida, sabe? Eu não costumo falar as minhas coisas para o irmão Rodrigo ou para qualquer irmão aqui que traz a palavra, para que não haja influência, para que eu não ache que é da carne. Eu não gosto. Então, assim, o irmão Rodrigo não sabia o que eu estava fazendo lá no apartamento. Só que na boca dele, Deus falou que estava reformando tudo ali. Para algumas pessoas, essa reforma, para mim também, é espiritual, mas também Deus estava falando na material, que Deus estava reformando, que a reforma ia ficar daqui, ó, ainda ele falou, e que Deus ia colocar tudo ali, tudo aquilo que desejava. Então, eu peguei também essa palavra, porque Deus tem falado comigo grandemente na palavra, e Deus tem feito obra maravilhosa na minha vida, e quando terminar essa obra, eu vou vir aqui contar tudo que eu pude fazer lá, sabe? Mas é para que o nome do Senhor seja glorificado, não para que apareça, não para que a gente... Não, porque eu não tenho essas coisas, meu coração o Senhor conhece, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. E para você que está aí, que não sabe o que fazer com aquilo que está difícil na sua vida, você não sabe que decisão tomar, dê um passo de fé. Vai na presença do Senhor, se derrama, faça propósitos com o Senhor, se ajoelha, busque incessantemente, na hora certa. Deus tinha a hora certa para fazer na minha vida. Eu não sabia o momento certo, mas Deus sabia. E foi agora, o Senhor falou, não, é agora eu vou fazer. E Deus está fazendo essa obra, e eu e meus filhos, nós estamos felizes demais por tudo que está acontecendo. E Deus preparou ainda a porta de emprego para minhas filhas, mais perto de onde que eu vou morar. Olha o que Deus faz. O emprego das minhas filhas é mais perto da casa que eu vou morar, e as minhas filhas, se quiserem ir a pé, elas conseguem ir a pé. E também Deus preparou que elas trabalhassem na empresa que eu trabalhei, na primeira empresa que meu marido trabalhou e ficou até o fim dos dias dele. Deus colocou, isso não é coincidência, isso é o nome do Senhor, é as mãos do Senhor. E eu também trabalhei nessa empresa, e minhas filhas estão trabalhando lá na mesma área que eu trabalhei, sabe? É umas coisas que Deus está fazendo. A minha filha entrou lá para ser um cargo. Aí, no último minuto, a mulher falou assim, não, essas vagas já foi preenchida, você vai por um cargo melhor, você vai ser técnica lá. Não é mais na parte lá de atendimento, você vai ser técnico.
minha filha ganhou promoção sem começar a trabalhar. Então, assim, gente, Deus faz maravilhas nas nossas vidas. Você precisa dar um passo de fé, você precisa crer. Se está demorando a sua obra, espera no Senhor. Começa a buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Ouça o que o Deus tem para falar na sua vida. Não fique apegado naquilo material. Não fique apegado naquelas dificuldades que você está passando. Esquece isso por um momento e ouça a voz do Senhor. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Não aqueles que estão à sua volta, mas aquele que fala com você. É aquele, é Ele. É esse aqui, Jesus Cristo. Ele que tem a palavra de salvação para as nossas vidas e a palavra de caminho que nós deveremos seguir. Então, eu demorei bastante hoje para falar, porque essa obra na minha vida está fazendo muito bem para mim, eu estou feliz demais e eu preciso repartir com vocês essa minha alegria e saber que Deus também não pode fazer só na minha vida, mas na de vocês que estão aí ouvindo também, em nome de Jesus. Por essa parte, Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bom, as ofertas nós vamos fazer no final. Acho que é só isso. Agora é a palavra, né? Não vamos louvar, né? Para a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o hino 206. E Deus vai mandar a palavra em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. No último estrofe fala, né, que a nossa vida deve ser guiada pela palavra de Deus Criador. No coração devemos, pois, guardá-la e pela fé cumpri-la com amor. Então, quando Deus fala com você, você deve guardar a palavra do Senhor, porque ela se cumpre na sua vida. Você precisa pegar ela para você e confiar no Senhor, que Deus está falando com você e que Deus ele já está preparando as coisas. Quando Deus fala com você e você sente que é com você, é porque Ele já está preparando para você. Mas você precisa crer, né, e confiar que o Senhor é poderoso para fazer grandes coisas. Agora nós vamos para a palavra. Eu creio que Deus já falou conosco nos hinos, mas Deus tem um pouquinho mais para falar nas nossas vidas nesta manhã.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra está em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Aleluia, Jesus. Eu vou ler um primeiro trecho do 21 ao 24, depois eu vou pular e vou ler do 35 em diante. Aleluia, Deus. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Todos acharam? Aleluia, Deus. Todos se coloquem de pé, para que a gente possa ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Falava ele ainda quando chegaram a alguns da casa do chefe da sinagoga, e a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Só até aqui. Amém. Podem se sentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Primeiro eu quero dizer para a nossa irmandade o que é ser crente. Às vezes a pessoa pergunta: você é crente? Ah, eu sou crente, eu vou para a igreja, eu oro, eu louvo. Mas assim, segundo a Bíblia, ser crente é você caminhar por fé. É você caminhar por aquilo que você não vê. E aqui, em 2 Coríntios, eu vou ler só um versículo onde fala sobre isso. 2 Coríntios 5, versículo 7, onde Paulo diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, essa palavra é uma palavra de fé. Se você tem fé, as coisas acontecem. Se você não tem fé, você só vai enxergar aquilo que você está vendo. Porque a fé é você enxergar aquilo que você não vê. Então, Jairo, ele estava aqui no caminho do Senhor, e ele parou o Senhor para pedir para o Senhor que o Senhor ele fosse até a casa dele para visitar a filha dele que estava doente. Jairo era uma pessoa muito importante ali na sinagoga. Ele era um dos mais importantes ali na sinagoga.
Mas o que Deus fala hoje no nosso coração é que muitas vezes aquilo que você sabe, aquilo que você tem, não adianta nos momentos de aflições. Então tem coisas que a sua sabedoria, aquilo que você tem, aquilo que você é na sociedade, não adianta de nada. Porque aquilo que você pode dar naquele momento não é comparado com aquilo que Deus tem para você. Então, Deus quer falar nesta manhã para nós que se você quer algo do Senhor, que foi aqui o que Jairo fez, ele se prostrou aos pés do Senhor e ele se derramou para o Senhor. Ali ele suplicou para o Senhor. Ele esqueceu tudo aquilo que ele era, a importância que ele tinha e tudo aquilo que ele pensava de Jesus, porque aquele povo da sinagoga, eles não acreditavam, muitas vezes eles zombavam das coisas do Senhor, dos feitos que o Senhor fazia, das obras que o Senhor fazia. Mas neste momento, Jairo esqueceu de tudo isso. Então ele precisava ali do Senhor. E aí o que ele fez? Ele se prostrou nos pés do Senhor, ele desceu ali com a cara mesmo e falou para o Senhor, me ajuda, Senhor, estou precisando do Senhor. E ali, Deus sondou o coração de Jairo, que é o que o Senhor faz quando a gente se prostra diante dele. Ele viu que ali em Jairo havia sinceridade. E o Senhor, ele não resiste a um coração puro e sincero. Então, se você quiser algo da parte do Senhor, se você quer pedir algo para o Senhor, vá com o coração sincero, com o coração puro. E o Senhor vai ouvir o seu pedido, o Senhor vai ouvir a sua oração. Porque Deus, ele não resiste. Deus não resiste a um coração puro e sincero. E ali Jairo, ele estava na posição de pai. E o Senhor, Deus, ele sabia muito bem o que é essa posição de ser pai, né? Porque ele deu seu filho para morrer por nós. Então ali Deus olhou, né? Deus assim se alegrou daquela adoração que Jairo fez ali para ele, porque é uma forma de adorar a Deus, é uma forma de glorificar, é uma forma de exaltar o nome do Senhor, é uma forma de honrar o Senhor. Ali foi uma forma de honrar ao Senhor. Então, quando a gente vai até a presença do Senhor, é uma forma da gente honrar, de falar a Deus, é só o Senhor que é o nosso único Salvador, é só o Senhor que é o Deus poderoso, é só o Senhor que tem aquilo que nós precisamos, aquilo que está oculto, aquilo que está invisível, aquilo que os nossos olhos não podem enxergar, é só o Senhor. E aí o Senhor foi, e naquele momento, Jairo, ele foi conduzindo o Senhor até a casa dele. E ali Jesus foi, né? Jesus foi com ele e Jesus, no próprio caminho ali, antes, já veio ali aqueles sacerdotes ali, aquelas pessoas que são os amigos ali de Jairo, e já disse a Jairo que a menina tinha morrido, né? E ali Jairo já ficou desanimado, mas já ficou preocupado, já ficou entristecido. E aí, deixa eu procurar aqui a parte que fala que quando chegaram, alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Aí o que o Senhor fez nesse momento? O Senhor, ele já falou para eles, né? Falou para Jairo, não preste atenção no que eles estão falando. Não é aquilo que você está vendo. Aquilo que eu tenho para fazer não é o que você está vendo. As coisas que estão acontecendo não é o que você está vendo. Se atenta não às palavras dele, se atenta às minhas palavras. Na hora o Senhor falou, se atenta às minhas palavras. E aí o Senhor falou para ele assim, não temas, crê somente.
Então ali, Jairo, que é o que acontece conosco. Muitas vezes você está fazendo algo, você pede para o Senhor, você está pedindo, e Deus começa a fazer algo na sua vida. E o que você faz? Dá uma coisinha errada, você já começa a desanimar, você já senta. Muitas vezes as pessoas já começam a falar nos seus ouvidos, isso não dá certo, isso não vai dar certo, isso não é para você, isso você não consegue. E são várias palavras negativas. E ali o Senhor queria tirar essas palavras dos ouvidos de Jairo. E muitas vezes Deus faz isso na nossa vida. Muitas vezes Deus, Ele tira pessoas do nosso caminho. Muitas vezes você está no emprego e Deus fecha aquela porta para você. Muitas vezes Deus permite que alguém da sua parentela, alguém do seu meio, aqueles que você ama, e tira essa vida, né? Deus recolhe. E você não entende por quê. Você não entende por quê. São vozes que o Senhor está calando na sua vida. São vozes que o Senhor está mudando na sua vida. Que Ele está te protegendo. Deus está te protegendo. Ou então Ele quer fazer algo em outras vidas, em outras pessoas que estão ao seu redor. E você não entende. Mas por que você não entende? Porque você não ouve a voz do Senhor, você está dando ouvido àquelas vozes que estão ao seu lado, que estão ao seu redor. Então aqui Jesus já falou, não ouça o que eles estão falando. Aquilo que eles estão falando não é só o que os seus olhos estão vendo. Então crê somente, não temas. Deus falou para ele, crê somente. E aí fala aqui, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse. Aí o que o Senhor fez na hora? Já tirou aquelas pessoas. Deus já falou, não, vocês não vão acompanhar. Só vai comigo Jairo, Pedro e os irmãos Tiago e João. Então, irmãos, às vezes dentro da nossa casa, tem pessoas que querem nos colocar para baixo. Tem pessoas que querem te desvalorizar. Tem pessoas que querem te parar. Mas não permita, não permita. Deus está falando hoje, nesta manhã, não ouça a voz dessas pessoas. Ouça a minha voz. A minha voz, Deus está falando, não temas, crê somente, dê ouvidos àquilo que eu estou falando na sua vida, aquilo que eu tenho para fazer na sua vida, aquilo que eu posso fazer, não aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não, que as suas mãos não estão no alcance. Então ali o Senhor já foi tirando aquelas pessoas do caminho deles. O Senhor já foi falando com eles e falando com Jairo e já tomando ali a guia, né, do caminho, porque até então era Jairo que estava levando o Senhor para a casa dele, mas aí o que Jesus fez? Jesus falou assim, pronto, agora sou eu. Agora é a minha parte, agora eu que vou conduzir. E aí Deus foi conduzindo aquela situação de que a menina para eles estava morta, mas para o Senhor ela não estava morta. Ela só estava dormindo, foi isso que o Senhor falou, só estava descansando. E então aqui fala, ao entrar-lhes, disse, por que estáis em alvoroço? Aqui, ó. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Ali a gente já vê que o Senhor ele já ficou meio incomodado.
o Senhor ficou incomodado com aquela choradeira, com aquele alvoroço, e o Senhor já pediu para todo mundo sair da casa. O Senhor já expulsou, ele não pediu não, ele expulsou. Essa palavra quando fala assim, e riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, Deus está expulsando aquelas pessoas ali. Por quê? Porque Deus não queria que Jairo fosse contaminado por aquela visão que nós, seres humanos, temos. Porque a nossa visão de ser humano, a gente não consegue enxergar aquilo que está oculto, não consegue enxergar o invisível. Então, o que Deus está falando para nós hoje é que nós precisamos agir pela fé. Nós precisamos enxergar pela fé, caminhar pela fé. E aqui não era o que eles estavam fazendo, eles estavam alvoroçados, chorando, e o Senhor falou, sai todo mundo daqui. Expulsou todos dali da casa de Jairo, e o Senhor falou assim, agora, eu que vou fazer aquilo que os seus olhos não estão enxergando. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Ali o Senhor entrou onde ela estava e o Senhor chamou ela, e disse para ela, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E aí o Senhor pediu que ela levantasse. Então, para o Senhor, a morte, ela não é o fim. Para o Senhor, a morte, ela é só um revestimento daquilo que é imortal. O Senhor só troca as nossas vestes. E o que o Senhor fala para nós hoje? Que para sentar à mesa com o Senhor, nós precisamos nos revestir daquilo que é imortal. Então, a morte para o Senhor é só um início de uma vida de glória com o Senhor. E muitas vezes nós enxergamos a morte como uma tristeza, como uma angústia. É o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas enxergam a morte com muita tristeza, com muita dor. Mas, se nós tivermos essa visão de fé, essa visão de cristão, assim como Deus enxerga a morte, nós não sofreríamos tanto. Então o Senhor fala aqui que por isso que ele ficou meio incomodado com aquelas pessoas ali chorando, alvoroçada. Então o Senhor está falando assim nas nossas vidas hoje, que nós precisamos entender que para nós sentarmos à mesa com o Senhor, nós precisamos nos revestir daquilo que é imortal. Nós precisamos passar pela morte. A morte ela vai vir para todo mundo, mas a morte não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. É uma coisa boa, porque quando nós passarmos desta vida, nós estamos deixando as coisas de humano e passando a morar com o Senhor, a sentar na mesa com o Senhor. Tem coisa melhor do que isso para nós, sentar na mesa com o Senhor? E eu vou ler aqui um versículo que também está em 1 Coríntios. Não, está em 1 Coríntios esse. Que fala sobre isso. Onde Paulo fala também sobre a morte. 1 Coríntios 15, 50. Rapidinho, irmãos. Aleluia, Jesus. 15, 50. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir
de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão. Então o Senhor fala aqui. Então por isso que o Senhor ficou incomodado. E hoje o Senhor fala. O Senhor, Ele quer que a gente venha se revestir daquilo que é incorruptível. Que nós venhamos nos preparar para aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. E que nós tenhamos essa visão espiritual que muitas vezes nos falta, essa cegueira espiritual, essa fé, muitas vezes nos falta. Então hoje o Senhor quer nos encher de fé. Receba essa fé do Senhor. Deus quer que você caminhe com o Senhor, não pelaquilo que você está vendo, mas aquilo que o Senhor tem de oculto para nos dar, para nos revestir. É isso que o Senhor fala para nós hoje. E ainda tem uma frase que eu li nessa semana, que foi uma pessoa, quando ela estava lá dentro do campo de concentração, um judeu, e várias frases foram escritas lá na parede, lá. E tem essa frase que foi escrita lá: acredito no sol, embora ele não brilhe. Acredito no amor, mesmo quando ele não é demonstrado. Acredito em Deus, mesmo quando ele não fala nada. Glória a Deus, glória, 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 aleluia, Jesus. Mesmo quando o Senhor está calado com você, mesmo quando ele não está falando, Deus está pedindo para que você acredite nele, que você confie no Senhor, que você persevere na presença do Senhor e que você caminhe por fé. Não por aquilo que você está vendo, não pela dificuldade que você está vendo, pela tristeza que está causando no seu coração, por aquele que não está dando certo, que nos seus olhos não está dando certo, mas é porque os seus olhos não alcançam aquilo que o Senhor pode alcançar. Os pensamentos do Senhor, seus pensamentos não são os pensamentos do Senhor, os seus caminhos não são os caminhos do Senhor. Então Deus está falando nessa manhã para que nós venhamos caminhar por fé. É isso que Deus fala nessa manhã. Deus já falou nos louvores, caminhar por fé. É fé que o Senhor quer. Acredita, confia no Senhor, mesmo que está demorando. Mesmo que está demorando. Hoje o Senhor falou grandemente também no meu coração. Eu esperei 7 anos. E tem pessoas que esperam muito mais. E aquela mulher da Bíblia que foi embora e deixou todos os seus bens lá, porque estava com guerra ali naquele lugar, e a mulher foi embora e ficou afastada por 7 anos daquele lugar. E quando ela voltou, Deus restituiu ela tudo em dobro. Deus deu tudo para ela, tudo em dobro. Deus deu o melhor. Usou ali aquele homem ali, e fez com que o homem devolvesse tudo para ela, desse tudo para ela em dobro, e já contou a obra ali na vida daquela mulher, e já foi contada ali a obra para aquele homem, e Deus trabalhou ali no coração dele. Então Deus, Ele age à maneira dele. Ele sabe o que é melhor para nós. Se aquilo que você tem a oferecer não é nada comparado àquilo que Deus tem para você, então espera no Senhor. Espera no Senhor. Muitas vezes a gente só precisa dar esse passo de fé, e Deus, Ele vai preparando todos os planos, Deus vai fazendo toda a obra ali, Ele vai aplanando o caminho, tirando toda a pedra de tropeço, tirando aquelas pessoas da sua vida que causam mal, que fala palavras de destruição para você, sabe? Não ouça. Não estou falando que você tem que ficar com raiva das pessoas, que você tem que maltratar essas pessoas. Não, ore por essas pessoas também. Ora, elas estão precisando, elas também precisam desse passo de fé, desse caminhar de fé com o Senhor. Elas também não têm, por isso que elas às vezes quer tirar a nossa fé.
Mas o verdadeiro crente, ele caminha por fé na presença do Senhor. Ele caminha por aquilo que ele não pode ver, mas aquilo que o Senhor tem para mostrar para ele, aquilo que o Senhor tem para oferecer. Então hoje Deus quer falar no nosso coração que nós precisamos caminhar por fé. É isso, hoje não tem como fugir dessa palavra. Deus está falando sobre a fé, aquela fé, e sobre o coração puro na presença do Senhor, coração aquebrantado. Se você tem algo na sua vida que você está entristecido, que você está angustiado e que você fica falando que não vai dar certo, que não tem como, não tem mais jeito, tem sim. Tem jeito sim, se prostra na presença do Senhor. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. O Senhor não resiste àquele que chega de coração inocente, sincero na presença do Senhor. É o coração sincero que Deus quer de nós nesta manhã, que nós sejamos sinceros. Não adianta você ficar chorando, você ficar pedindo para o Senhor, se você não está com o coração sincero para receber aquilo que Deus tem para te dar. Então, nesta manhã, receba do Senhor esta fé, esse caminhar com fé, essa perseverança, que o Senhor tem o melhor para dar para você, o Senhor tem o melhor para fazer na minha vida e na sua vida, assim como o Senhor está fazendo na minha vida, e eu confiei no Senhor, eu criei. Por um momento eu desesperei, por um momento eu desanimei, por um momento eu estava ouvindo as pessoas falarem no meu ouvido, pessoas às vezes da própria família mesmo. Quando eu contei mesmo essa obra que o Senhor fez na minha vida, muitas pessoas falaram assim para mim, irmãos meus falou assim para mim, nossa, você já deveria ter feito isso há muito tempo. E eu falei para eles, o seu tempo não é o tempo de Deus. Tudo tem um tempo certo para fazer as coisas. A minha vida está nas mãos do Senhor. Tudo que acontece na minha vida é pelas mãos do Senhor. Então eu preciso confiar no meu Deus. Enquanto Deus não tinha me dado uma resposta, é porque eu não estava preparada. Eu não estava preparada para receber. Entendeu? Porque ali eu só estava enxergando aquilo que os meus olhos carnais estavam vendo. Não é aquilo que Deus tinha, o melhor. Deus tinha o melhor, Deus já tinha sondado o meu coração. Deus já tinha feito plano para mim, entendeu? O que eu queria fazer nesse apartamento que eu tinha, eu não consegui fazer nada. Eram as mesmas coisas que eu queria fazer, mas eu não consegui fazer nada. Tudo ficou enrolado, tudo ficou parado. Por quê? Porque eu não estava preparada para receber aquilo que Deus tinha para me dar. Porque eu precisava glorificar o nome do Senhor. É tudo para a honra e glória do Senhor. Não era para minha honra e glória, entendeu? Então, eu não sei como que eu agiria, entendeu? Com a minha casa do jeito que eu estou sonhando agora. E agora não, agora eu sei reconhecer a mão do Senhor, eu sei reconhecer que cada pedacinho ali é Deus que está fazendo na minha vida, cada caminho ali que Deus tomou, cada pessoa que Deus usou ali, é para o nome dele ser glorificado. Eu sei que foi ele que fez, entendeu? Então tinha o tempo certo, não era aquele momento certo, e graças ao Senhor eu consegui esperar, entendeu? E agora Deus fez da maneira certa, porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz na minha vida, é assim que Deus faz na sua vida também. Então, espera no Senhor, saiba esperar, buscando ao Senhor, clamando, orando, orando e com o coração sincero na presença do Senhor. Fala as suas angústias, fala as suas tristezas, fala as suas decepções para o Senhor. Não fica falando para as pessoas, não adianta você ficar reclamando. Quanto mais você reclama para as pessoas, mais dá direito dela ficar entrando na sua vida. E aí mais coisas ruins vão vindo nos seus ouvidos. É uma corrente isso daí. É uma corrente. Quanto mais você ficar falando, porque cada um tem uma opinião, as pessoas não têm a mesma opinião que a sua, né? E às vezes ela nem vai falar o que você quer ouvir. E porque ela nem sabe o que é para a sua vida, entendeu? Então as pessoas vão falar aquilo que ela quer falar, o que ela pensa. Então, quanto mais você reclama da sua vida,
mais você dá direito à pessoa falar aquilo que ela quer falar. E você tem que ouvir porque você deu essa oportunidade da pessoa falar. E às vezes o que ela vai falar não é para a sua edificação, é para a sua destruição, é para a sua derrota. Então, irmãos, não reclama as coisas com as pessoas, reclama com o Senhor. Jairo ali, ele podia estar falando ali com as pessoas, ele podia estar ali falando com os sacerdotes, ele podia ali estar chorando, estar desesperado ali, mas não, ele foi ali com o coração sincero na presença do Senhor, ele se derramou, Deus sondou o coração dele e Deus não resistiu. E aí Deus foi com ele e ali o Senhor fez a obra naquele lugar e ainda foi tirando todas as pessoas que poderiam tirar aquilo que ele estava enxergando, aquela visão que ele estava enxergando andando com o Senhor, porque quando você anda com o Senhor ele te dá essa visão. Você precisa andar com o Senhor. Se você não está tendo essa visão, é porque você não está andando com o Senhor da maneira com que tem que andar. Porque você precisa ter essa visão espiritual. Deus, ele tira essa cegueira espiritual. Deus, ele tapa os nossos ouvidos. Deus, ele tira pessoas. Deus, ele muda tudo. Deus muda tudo. Como Deus falou na palavra ali para mim. Eu vou transformar tudo. Eu vou mudar, eu vou renovar. E Deus renova. Ele faz tudo novo de novo. Então, irmãos, creia. É assim que o Senhor age. É assim que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. E a palavra é só até aqui, é o que Deus colocou no meu coração. Por esta palavra, Deus seja louvado. Amém. E as horas já se foram. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus, aleluia. Vamos orar então, Pai Nosso. Ah, não, as ofertas, né? As ofertas. Oi? Orar pela palavra. Ô, irmãos, perdoa, tá? Perdoa, faz tempo que eu não atendo o culto. Perdoa. A irmã Eliane vai orar pela palavra para agradecer tudo que o Senhor fez nesta manhã. Aleluia, Jesus. Todos ajoelhados, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glórias, glórias, glórias a Deus. Aleluia, Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, novamente, Senhor e meu Deus, nos prostramos diante de Ti, mas agora, Senhor, para lhe render graças pela essa palavra abençoada. O Senhor usou da Tua serva, Senhor e meu Deus, para falar aos nossos corações. Então, Senhor e meu Deus, nós agradecemos de coração e alma, Senhor e meu Deus, por o Senhor ter feito isso por nós. Senhor, meu Deus, eu venho lhe pedir que o Senhor trabalhe essa palavra em cada coração, em cada mente, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, fazer que esta semente que foi plantada, Senhor, crie raízes e dê frutos, Senhor e meu Pai. É uma palavra, Senhor e meu Deus, para que nós possamos cada vez mais nos aproximar de Ti e que a nossa fé seja cada vez maior, Senhor meu Deus. Nos dê, Senhor, essa sabedoria, essa graça, Senhor meu Deus. E por tudo, pelo esse culto, pelos hinos, por tudo, nós lhe rendemos graças, em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Santo Senhor. Amém. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Agora sim, vamos fazer as ofertas. Aleluia, Jesus. Estamos no momento das ofertas. Aquele que puder, que sentir no coração, tiver as condições de ofertar na casa do Senhor, que façam, porque essa obra ela é maravilhosa nas nossas vidas. A gente pode ajudar, com essa oferta, doando, a nossa oferta, mas principalmente pela nossa presença,
pela nossa presença aos pés do Senhor, por aquilo, pela nossa obediência, por ouvir, dar ouvidos àquilo que Deus tem para falar nas nossas vidas. Então, que cada um possa abrir o seu coração nesta manhã. Não tem muito o que falar, a Irmandade sabe que todas essas ofertas elas são revestidas para a obra, e é o que a gente sente, né? É o que a gente sente, é o que a gente vê aqui, né? Toda a obra que Deus tem feito. Então, todos... Sim. Senhor, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, quero apresentar, Senhor, cada irmão, Senhor, meu Pai, que com seu coração, Pai querido, Pai amado, contrito, pôde ofertar, Senhor, meu Pai, na tua casa, Senhor, meu Pai, e que Deus quis, Pai querido, Pai amado, onde tiver um servo seu, Senhor, aonde tiver um servo seu, que as tuas mãos possam alcançar, Pai. Que quando, Deus querido, Pai amado, nós não pudermos mais agir com as nossas mãos, que as mãos do Senhor e os olhos do Senhor estejam sobre nós, Pai querido, Pai amado, nos abençoando, nos trazendo, Senhor, meu Pai, aquilo que nós precisamos. Aumenta a nossa fé, Senhor, meu Pai. Aumenta, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, a nossa intimidade contigo, Senhor, meu Pai. Que sejamos íntegros na tua presença, Pai. É isso que o Senhor busca de nós, Pai querido, Pai amado, a integridade, Senhor, meu Pai, e que aonde tiver um filho do Senhor, que o Senhor vá de encontro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A irmã Mônica vai passar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço. Aleluia. Por me Aleluia. libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Aleluia, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e os conselhos da palavra estejam em nossos corações para sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus.
Senhor.